Alô, meu povo! Seja bem-vindo, seja bem-vinda em mais um Princesa Rural. Hoje eu vou ter o prazer de receber o meu padrinho no Sind, o cara que me apresentou o que eu faço hoje na Fazenda Pilar. Eu sou Virton Costa, estamos aqui direto pela TV Princesa do Vale, Grupo Princesa de Comunicações. E é uma honra o convidado de hoje, um amigo, um irmão, filho do Icó, professor doutor Rodrigo Gregório da Silva. Por gentileza, doutor, seja bem-vindo ao nosso programa. É uma satisfação tê-lo aqui conosco nesse bate-papo para levar para você, homem do campo, um pouco da experiência do professor Rodrigo. É um cara que vive a pecuária, é um cara do campo, é um cara que, além de ter a didática, passou pela academia, ainda tem a vivência, o aspecto de vivência no dia a dia do negócio dele. Então, com muito prazer que hoje recebo esse grande amigo, grande irmão, professor Rodrigo Gregório. Por gentileza. Primeiro, Rodrigo, eu queria aqui agradecer mais uma vez o seu empenho de sair lá do Limoeiro, de uma terra que hoje é polo, hoje para a gente. A gente sabe do potencial agropecuário. Vamos dizer assim, é uma cidade hoje agroindustrial, né, que a gente tem aqui no estado do Ceará. Eu queria que você falasse da sua formação, da sua experiência, do seu currículo, para todos os nossos telespectadores do Princesa Rural. Eu, primeiro, Vitor, assim, agradecer a oportunidade de a gente vir aqui o ICO, né? Porque é sempre uma satisfação para a gente retornar à casa, retornar aqui à fazenda, né? Que é a fazenda que a gente tem já um contato de bastante tempo. Eu vinha lembrando de quando a gente já vinha para cá antes do ano 2000, falo em 99, a gente já no tempo da graduação vindo para a fazenda, depois da formatura. Então, assim, é uma história já de 25 anos, pelo menos, e que junta as duas coisas, né? A gente vir para um local que a gente tem já esse contato, convívio, né? A casa, junto também com a casa, né? O ICO, né? E para a gente, assim, como foi falado, né? Meu nome é Rodrigo Gregório, eu sou engenheiro agrônomo, eu fiz mestrado, doutorado em zootecnia, me direcionei para a área de produção de forragem, especialmente, e isso já digo sempre que um dos motivos de eu ter ido para essa área foi justamente esse contato com o campo, né? A gente rodando e vendo ali aquilo que a fazenda já tinha de necessidade, talvez, de conhecimento. A gente decidiu, durante a graduação, já no final, de trabalhar dentro dessa área, porque era uma área que a gente via que dentro das fazendas elas eram normalmente deficitárias, né? Então, assim, a nossa formação é essa, a gente trabalha hoje, é professor do Instituto Federal lá em Limoeiro do Norte, nos cursos de agronomia e técnica agropecuária, além da gente também estar com essas parcerias sempre com a produção, né? Sempre indo de fazenda, sempre levando ali E um pouco. outra, né, professor? Além da gente ter essa irmandade, a gente tem muita história de UFC, a gente tem muito convívio na UFC desde a nossa formação. A gente participou, pessoal, vocês que estão aí, que estão acompanhando esse programa, nós somos fundadores do Greco, do grupo de estudo e extensão em caprinos e ovinos lá na UFC. Entusiastas da ovino-caprinocultura, a gente sabe dos desafios e a gente cabeçou, né, Rodrigo, lá na UFC, bons tempos, a gente aprendeu muito, muita troca. Eu quero que você traga isso aqui. A primeira pergunta, Rodrigo, que eu quero direcionar para você é assim: o pecuarista nordestino que trabalha nesse torrão aqui, nesse que é tão desafiador, né? A gente sabe da estiagem, a gente sabe dos desafios e a gente sabe também que é possível, né? Como dizia o saudoso Manelito Dantas, a pecuária vai ser no Nordeste Seco, por conta do crescimento da agricultura. Hoje a agricultura está tomando conta, seja no Ceará, em alguns pontos, seja no Norte, Nordeste, Centro-Oeste. Então está comprimindo a pecuária. Eu queria que você, pelo aspecto que você tem lá no Instituto, nas suas pautas das suas aulas, o que você traz assim de o que eu sou um pequeno produtor, quero começar a minha criação, o que eu devo fazer, quais são as escolhas, o que eu devo ter de norte, o que eu preciso ter de norte para dar o pontapé inicial para, por exemplo, adentrar na pecuária.
Pronto, é uma pergunta bem interessante porque a gente sempre fala que muitas vezes tem se preocupado com aquelas coisas que seriam ali do dia a dia, já daquela da execução. Quando, na realidade, boa parte das soluções, elas deveriam e fazem parte ainda da fase que eu diria anterior à parte já da executiva, ou seja, do planejamento. O que é que eu quero dizer com isso? Que você pegar e, se porventura vou decidir em trabalhar aí uma produção pecuária, como está falando, de ovino, de caprino ou de bovino, a gente precisaria ter sempre em mente o seguinte: se eu decidir fazer algo que não é bom ou não é adequado para aquela minha situação, eu não vou conseguir resolver depois de implantado. Ou seja, se eu monto um negócio que é ruim, eu não ajeito ele depois. Então, o primeiro ponto da mensagem é dizer assim: o planejamento é um ponto de partida fundamental. Saber o que é que a gente vai fazer, saber como é a melhor alternativa para aquele local, sempre é o ponto mais importante. Você me deu já a deixa quando falou lá do Manelito Danta, porque já naquele tempo, se a gente lembrar, em 2000 foi 2000 que a gente foi lá na Carnaúba, né? E quando a gente chegou aqui, uma das primeiras coisas que a gente foi já imaginando, a gente tem que montar um planejamento da propriedade. Montar um planejamento em que sentido? A gente tem que fazer aqui, ver o que é que dá para produzir na propriedade, né? Ou seja, o que é que pode ser plantado, quais são os tipos de solo. Vamos fazer os desenhos dos mapas, vamos fazer o mapa, ver onde é que é um solo mais arenoso, onde é que é um solo mais argiloso, onde é que encharca, onde é que posso botar um capim A, capim B. Então, veja que a solução, ela passa primeiramente pelo planejamento. Nós estamos num ano bem típico dessa situação. Começou a chover e chovendo até bem, muita gente se empolgando. Só que, como nós estamos numa região semiárida, essa questão ligada à chuva, né, especialmente à variação de quantidade e de distribuição, é uma característica normal, né? Então, ou seja, ter parado de chover ou estar chovendo de maneira assim variada é uma característica nossa. Então, veja, já falando duas coisas. Falando de questão de eu saber o que eu quero, né? Ver o que é que minha propriedade possibilita de cultivo, tá? E depois incorporar a essa situação esse quesito que é particular nosso, que é a nossa chuva, né? Esse é um ponto. E esse planejamento, eu acho que é fundamental. Eu acho que você tem que ter um norte, tem que saber qual é o tipo de pecuária que você vai adentrar. Você tem que escolher se vai entrar em pecuária de corte ou pecuária de leite e escolher a forragicultura que se adapte à sua região. Se você vai trabalhar com sequeiro ou com área irrigada, tudo isso eu acho que é fundamental para que o pecuarista saiba. E outra, você falou, né? O Rodrigo tem um podcast muito famoso aqui no estado do Ceará, é o Nordeste Pode Mais. Parabenizar você e toda a equipe, o Rodrigo também. E a gente assiste e é assíduo no seu programa. E você falou, essa semana, o último programa, falou que quando o custo operacional ele ultrapassa a receita, você tem que ter o pé atrás. Então, assim, qual a forragem, Rodrigo? Qual é o tipo de forrageira que a gente pode levar lá para o nosso produtor, que ele possa pensar, por exemplo, eu trabalhando com sequeiro, quais são os tipos mais adaptados? Se você pode citar algum tipo de você falar também de uma alternativa que a gente bate sempre nessa tecla, da palma, e o gado de leite, enfim, vamos por partes para escolher a forragem ideal para o semiárido, para eu trabalhar, por exemplo, em sequeiro? Tá. Primeiro, é muito interessante essa pergunta, porque assim, a escolha da forragem, normalmente a gente passa por uma questão ligada a saber assim, ó, o capim, muitas vezes eu vou escolher pelo que eu vi lá na propriedade de um conhecido, de um outro produtor, ou na TV, né? Então, assim, são coisas que a gente pode dizer que é importante eu escolher esse material com base também na experiência de outras pessoas, tá? Porém, a gente tem que lembrar que o capim, a cultura, especialmente sequeiro, ele tem que ser aquela cultura que tem comprovadamente a capacidade de se adaptar àquele solo que está na sua propriedade. Então, o primeiro ponto é escolher o capim, a cultura, que seja realmente reconhecido essa sua capacidade de se adaptar. Quando eu falo capacidade de se adaptar, vamos pegar aqui um exemplo.
A gente pega aqui um solo que ele é muito argiloso e que quando é no período da chuva tem risco de ficar encharcado. Eu não posso botar lá um capim nesse lugar que não suporte o encharcamento. Então, a escolha, ela é sempre balizada, primeiro, no clima. Eu vou ver se é quente, se é frio, se chove pouco, se chove muito. Depois do solo, porque o solo, junto com o clima, vai interagir e vai dizer qual é a condição que aquela cultura vai ter que se submeter. E aí o capim vem para ser aquele elo que liga clima e solo e vai dizer, pronto, eu topo essa parceria e eu me dou bem nesse lugar. Então esse aqui é o ponto. Mas tem Ah, variedades que se adaptam. pronto, aí E essas... a pluviometria Ah, é fator limitante? As empresas com qual você trabalha e presta serviço, enfim, presta assessoria, tem já esses dados? Por exemplo, esse capim precisa de tantos milímetros de chuva ano e tal. Isso é fácil, Rodrigo, a não. gente adquirir essas respostas? Não, assim, para nós, no semiárido especialmente, a gente tem ainda limitação com relação a essas validações. Quando a gente fala validação de um capim, nós estamos falando o seguinte: o capim, para eu dizer que ele dá certo, eu vou ter que dizer com a garantia de que ele suporta passar por tudo aquilo que o semiárido oferece. Ou seja, ela teria que ter sido cultivada por um tempo longo para saber se aquele capim suporta um ano que vem chovendo acima da média, se ele suportou quando choveu abaixo da média, para poder dizer, pronto, nos últimos 10 anos, 15 anos, ele enfrentou todos aqueles rigores que o semiárido apresenta e conseguiu passar. Logicamente, são experimentos de longo prazo. Então, tem culturas, capins novos, que são promessas, são muito promissores, mas a gente tem capins que já são consolidados, tá certo? E aí, junto o conhecimento dos dois, da academia e do produtor. Nós conhecemos, historicamente, que tem capins, por exemplo, canarana, que suporta um lugar como o nosso, com solo pesado, sujeito a encharcamento, e depois o período seco. A própria braquiária de brejo é um exemplo desse tipo de situação. A gente tem para as áreas de alto, dependendo da região, capins como andropólogo, búfalo e mais recentemente o maçai. Olha, veja, eu estou falando mais recentemente, mas o maçai já tem pelo menos 20 anos no Ceará. Mas devido a esse tempo de 20 anos, já é então suficiente para a gente dizer que ele é um capim que pode ser recomendado. Ou seja, a gente tem culturas que dependendo do teu tipo de solo e da região, já dá para fazer recomendação. Não é um número muito grande, mas já é um número que é bastante interessante. E Rodrigo, nos contemple com, por exemplo, você, para aproveitar o período chuvoso, qual é a recomendação técnica sua? O que a gente deve fazer no período chuvoso? Deve cultivar esses capins e ensilar, fazer feno ou plantar sorgo? Qual é a estratégia melhor, por exemplo, para a nossa região do Centro-Sul, por exemplo? Pronto, aqui, a gente pensando no Centro-Sul e no semiárido, assim, no geral, a gente poderia pegar como exemplo, assim, vou dar a comparação do capim com o sorgo. O sorgo é cultura anual, eu tenho que plantar todo ano. O capim, ele é perene, eu não preciso plantá-lo todo ano, ou seja, eu só planto uma vez e ele está ali na minha área. Se a nossa região tem essa característica de ter alta variabilidade, eu não sei, por exemplo, quando é que começa a chover, eu não sei quando para de chover, logicamente uma cultura perene, ela é mais segura do que uma cultura anual. Em função justamente de que ela vai estar lá, E né? hoje, Rodrigo, eu acredito, a gente tem acompanhado em trabalhos científicos, em reportagens técnicas, que a silagem de capim é muito utilizada. Eu queria que você falasse um pouco mais da experiência do próprio produtores de limoeiro, que fazem muita silagem de capim. E muitos pecuaristas ainda têm essa dúvida, sobretudo aqui no Centro-Sul, de estar plantando milho e achar que a única alternativa é a silagem de milho ou sorgo. O que você tem a nos dizer sobre essas variações? O que é possível hoje? Como é que a gente tem que zelar esse capim e fazer esse tipo de silagem? É obrigatório a gente usar algum inoculante para fermentação? Ou, enfim, já tem estudo já, eu sei, de muitos trabalhos em cima de silagem de capim. Eu queria que você falasse um pouco de silagem, porque a gente tem que desmistificar isso e saber que é possível. É totalmente possível. Hoje a gente faz aqui na Fazenda Pilar silagem de capim canarana, silagem de capim maçai, enfim. Então, assim, a gente tem que levar essa alternativa e saber que há essa alternativa e não ficar naquela coisa monocultural de milho e sorgo.
Pronto. Assim, a silagem de capim, ela enfrenta uma questão ligada a talvez um preconceito, tá? Mas se a gente for olhar, nós já falamos que, do ponto de vista cultural, o capim, ele normalmente ele já apresenta uma vantagem em relação às culturas anuais para o semiárido, em função dessa questão de eu ter menos risco de produção. Depois vem a questão ligada a poder fazer o uso dela na forma de feno ou de silagem. Aí dizer, por que falar de silagem e deixar o feno um pouco de lado? Porque o feno normalmente é um processo, é simples, mas normalmente precisa de mais máquinas, né? Se a gente imaginar, são pelo menos 3 operações. Eu tenho que cortar, eu tenho que espalhar, secar, depois eu tenho que juntar e formar o fardo. Então são máquinas mais sofisticadas e máquinas mais caras. Quando a gente pega uma silagem, às vezes o cara com uma siladeira, uma máquina, uma colhedora, com um carroção, você já faz uma silagem. Tá? E o capim possibilita fazer silagem muito boa. Né? Aí a pessoa, mas silagem de milho é melhor. Eu digo, verdade, se você tiver condição de cultivar o milho como manda o figurino, não tem quem vá com milho. Mas, Né? Rodrigo, a gente aqui, por se tratar de semiárido, a gente não pode, pelo menos na minha visão como pecuarista, ter essa coisa de palatabilidade, qualidade de forragem, já que a gente é escasso. Eu acho que aqui é muito mais proveitoso ter a quantidade, ter aquela segurança da forragem, do que mesmo ligar esse negócio de palatabilidade. A gente, em rodas de conversa, Rodrigo, a gente cansa de ver a pessoa, não, mas isso tem mais palatabilidade, a silagem de milho é assim, assado, coisa que a gente não tem o básico, cara. Então, assim, imagina só, você que está aí na sua propriedade, você que está aí no seu sítio, a gente tem que começar com o básico, começar com capim. Quem, porventura, precisa e pode fazer uma capineira, tem uma capineira e tal. Então, assim, é como o professor Rodrigo, doutor Rodrigo, sempre fala. A silagem de capim, ela é perene. O que é isso? Você planta uma vez só. Se você cultivar bem, você tem aquela, por 20, 30 anos, enfim, tem aquela cultura. E a silagem de milho e sorgo, você tem que plantar todo ano, depende da estação chuvosa e tal. E isso é fundamental para que entremos na nossa cabeça, na nossa mente, que o Nordeste precisa de quantidade, precisa de segurança forrageira, né? E aí é onde entra a palma também. Certeza, Silvio. Até se a gente pegar esse exemplo da qualidade, do volume, a gente pode olhar a questão ligada a um ponto aqui, que é, logo, eu ter agora esse ano que já está com problema de chuva. Veja que o maior gargalo que as pessoas, os produtores vão ter agora, vai ser ter a fibra, independente da qualidade. Eu vou precisar de ter fibra, porque fibra para transportar é mais caro e normalmente quando é um ano como esse, não tem para vender. Tá? Ou seja, eu tenho que garantir o volume, eu tenho que garantir a quantidade. A silagem de milho é um sonho. Para alguns pode ser realizado, para a maioria ela não é a alternativa mais adequada. Juntando a palma, como você falou, com esse capim de menor, que a pessoa fala, menor qualidade e tal, mas ele garante ter uma fibra, quando eu junto com a palma, faz o casamento perfeito. Eu tenho então essa fibra junto com essa palma que me dá energia, é verde. Então, assim, é uma combinação do sonho, né? E outra coisa, professor, a gente vai ter um convidado aí nos próximos programas, já está aqui no agendamento, um amigo nosso, professor também, Marcos Neves, e vamos falar muito de palma, mas eu queria te explorar da tua experiência no dia a dia, o que a palma tem. Fala para o nosso telespectador, nosso produtor, o que a palma tem, porque isso é uma coisa que, a palma só tem água, a palma não dá leite, a palma. E eu, particularmente, acho uma cultura forrageira fora de série. Nós estamos aqui cada dia mais aumentando nossos palmal. Para quê? Para dar justamente, porque para mim, que sou pecuarista do semiárido, é um silo ao céu aberto. Eu não preciso ensilar. Se eu não precisar usar esse ano, eu uso ano que vem. Se não precisar no ano que vem, eu uso daqui a 2 anos. Enfim, ela está lá no canto dela, esperando o desaforo e o desafio disso. Então a gente precisa desmistificar isso e falar, cara, a palma ela tem isso, ela pode ter isso. Então eu queria que você explicasse isso para a gente. Pronto. A palma tem a questão da umidade, que normalmente se fala, ela tem mais umidade. Vamos fazer uma comparação com o capim verde. Um capim verde tem 20% de matéria seca, ou 80% de água. A palma tem 90%. Ou seja, ela tem a metade da matéria seca do capim.
Mas é ruim por isso, porque tem a metade? Não. Veja que não é tão distante. Porque quando a gente fala que tem muito ou tem pouco, pode parecer que, por exemplo, a palma só tivesse 10% daquilo que um capim bom tivesse. Não. Ela tem 50% da matéria seca de um capim. Tá? Só que ela tem outras vantagens. Dá um exemplo. Essa água, principalmente para as propriedades de sequeiro, o animal que consome palma, ele demanda menos água, por exemplo, no bebedouro. Então já é uma água e uma água de qualidade, sem sal, uma água muito boa. Né? Ela é uma fonte de energia muito elevada de digestibilidade, é uma característica qualitativa. Ela tem uma fonte, ela é uma fonte de energia muito fácil do animal acessar, porque ele consegue digerir aquele material. Juntou duas coisas boas, já tem água boa e tem na sua matéria seca uma maior parte de energia e energia de alta qualidade. Fora que ela é verde, eu vou estar dando vitaminas, pigmentos para esse animal, também é uma forma disso. Ou seja, eu tenho, além dessa característica, o casamento com aquilo que eu tenho na propriedade também, que vai ser os pastos, por exemplo, seco. De forma que a gente já sabe que se você tiver capim, mesmo que seco, dando palma e um sal proteinado, você engorda gado na seca. É isso. Exatamente. E é isso que a gente tem que desmistificar para o produtor que está lá na ponta. Por quê? Porque eu frequento, ando, viajo, visito fazendas, e tem uma região do Brasil chamado Cariri Paraibano, que só existe pecuária por conta da palma forrageira. A gente anda lá, não existe pecuária sem palma forrageira. Se você tem capim seco, você pode suplementar lá no campo com a palma. Se você puder casar, e outra, professor, Gregório, é importante salientar que a palatabilidade é fora de série. Os animais preferem, se você colocar hoje aqui em casa 1 quilo de palma e 1 quilo de ração concentrada, primeiro eles vão na palma para depois ir na ração. Então isso, as pessoas ainda têm essa mística, Gregório, de que os animais não vão pegar, que não sei o que e tal. E é muito pelo contrário. A palma, ela é uma forrageira espetacular. Está aqui o professor Gregório atestando as propriedades da palma. Pois é, professor Gregório, a gente tem aqui que explorar, meu amigo, essa capacidade sua, essa autoridade que você conquistou com brilhantismo. Mais uma vez aqui, eu quero aqui mais uma vez enaltecer seu trabalho, enaltecer a capacidade de transmissão, porque a gente sabe que a didática é fundamental e você nos contempla a cada palavra e a cada explicação. Agora eu quero explorar você na pecuária. Rodrigo, para o semiárido, eu quero agora adentrar. Qual é a aptidão nossa, qual é a cultura nossa de pecuária e quais são os animais que podem, e puxando sardinha para o nosso lado, trazer aqui um pouco do Cindy também para o centro da nossa conversa. O que você acompanha, o que você está vendo nas variações de Cindy, o que o Cindy, que é um animal super adaptado, a gente sabe disso, né? A gente trabalha já há 10 anos, você há 20 anos com o Cindy, enfim. Então, assim, a gente sabe do potencial da raça, sabe que é uma raça resistente, de cascos bons, que andam grandes distâncias sem perder a produtividade. Toda vaca é extremamente prolífera. O que você tem visto nas variações de Cindy? O que o Cindy pode contribuir na pecuária? E falar um pouco desse grande cruzamento que é de leite, que é o Singé. Você trabalha há muito tempo já. Você traz um pouco da sua experiência lá do Sindiduve, lá do seu dia a dia. O que você tem visto que o Cindy pode incrementar e quais são as orientações do professor Gregório para quem está entrando na pecuária e o que escolher? Então, tal. Assim, a gente pode dizer que, como o Nordeste ele tem essa variação que nós falamos muito acentuada, a gente vai ter regiões que muitas vezes tem visto sistemas de produção intensivo crescendo de maneira bastante intensa. Para a grande maioria do semiárido, esses tipos de sistema muitas vezes vão ter limitações, tá? Para a grande maioria, então, a gente trabalha dentro de uma lógica de pecuária mais ajustada àquelas condições ambientais que naturalmente estão disponíveis. Então, a gente falou na primeira parte. Vamos só por partes. É porque a gente sabe que hoje, o que você está dizendo, é que tem os composts da vida que não tem limite. Sim. Ou seja, se você puder intensificar e usar aquelas variações de holandês que dão 40 quilos de leite dia e tal, beleza. Mas a gente sabe, no dia a dia, nas visitações, sobretudo nos pequenos e médios produtores, que eles trabalham com limitações.
Por exemplo, tem uma pequena capineira, tem um sítio, uma solta e tal, e eu queria saber qual é a alternativa que a gente pode ter para esse tipo de cliente e de pecuarista. Então, assim, para a grande maioria vai ser esse. A gente sempre gosta de fazer uma associação com o que aconteceu com o frango. Lá atrás, eu quando estava aqui ainda pequeno, no ICO, gosto de falar muito na Granja da Irta, a gente vivia falando lá, escutando, né? Porque pequeno estava só escutando, falando lá de que o futuro ia acabar com frango caipira, aquele que você matava na hora, que era frango congelado, que era isso. Ou seja, eu saí daqui em 95, né? Já tem faz 30 anos, né? E o frango caipira fez para aumentar. Na realidade, as granjas grandes hoje estão passando a produzir o frango caipira, que é de granja, mas é um tipo de produto. A grande maioria dos produtores vai ser igual o que a gente vê ao mesmo jeito do frango. Eu vou ter produtor que cria galinha caipira a vida toda e vai estar lá. E hoje é um negócio até mais estruturado, né? Eu tenho criações de galinha caipira. Então, assim, por que a gente fala essa associação? Porque, na realidade, muitas vezes a gente fica vendo debates, até muitas vezes dizendo que um é melhor que o outro. Não, eles são complementares. Tem uns que vai servir para cá e tem outros que vão servir para cá. Para o semiárido, a gente está falando de uma pecuária que a gente acredita que seja com esse animal. Né? Até porque, ó, na primeira parte, a gente estava conversando de que o capim eu escolho com base no clima e no solo. Aí eu tenho o capim. E o animal? Com base no clima e no capim. Ou seja, é um fluxo que, se a gente for olhar, o clima e o solo definem quais são as culturas e o animal. E o zebu, especialmente o Cindy, ele entra muito forte nessa lógica porque ele complementa, ele se associa a todos esses elementos naturais de uma maneira a precisar de menos intervenção. Menos intervenção é menos investimento, ou seja, eu consigo ter resultado já com o que eu tenho naturalmente. E aí ele viabiliza a grande maioria das propriedades, especialmente daqueles produtores que não têm tanto recurso financeiro, tanto dinheiro para fazer modificações de grande vulto dentro de uma propriedade, a tornar viável enquanto negócio, aproveitando o que ele tem. Ou seja, ele transforma aquele potencial natural em dinheiro. Então, essa é a lógica. Quando a gente fala do meio-sangue, especialmente com Jesse, né, que seria o Cindy com Jesse, a gente tem aquilo que se fala na zootecnia, né, que é a busca da heterose. A busca do vigor híbrido, ou seja, eu trago uma raça que é a Jesse, que tem reconhecidamente potencial de produção leiteiro, leite de qualidade e rusticidade dentro dos europeus, e associo com o zebu, também reconhecido como rústico, adaptado às condições de clima local, com potencial de produção de leite e um bezerro bom. Ou seja, eu faço um meio-sangue que tem uma capacidade de se ajustar aos sistemas da região. Então, pensando em leite, esse cruzamento é aquele que a gente acredita que vai ser muito promissor. Claro, com um holandês, se você pensar aqui um cruzamento de Cindy com um holandês fazendo aí o Sindolano, também é possível, dependendo das suas condições. Ou seja, é uma alternativa interessante e que pode ser muito promissor. Eu chamei e te desafiei em relação ao Cindy com o Jesse, porque assim, a gente sabe que é um animal menor, é um animal que vai precisar de menos forragem, menos comida e tem uma longevidade de produção boa. Você tem experiência própria. Você sabe, você pode trazer para o nosso telespectador qual é uma produção de Singé lá no Sindiduf. O que você conseguiu? Como você conseguiu? Qual foi a linha e o fluxo de produção desse gado? Pronto. O que é que a gente vê? O que a gente conseguiu, pelo que a gente vê de outras fazendas que usaram, são animais que, se você for tirar 2 leites no dia, você ordenhar pela manhã e pela tarde, são animais que a gente poderia dizer que a média dele vai estar na casa dos 15, 16 litros de leite, tá? Isso a partir da segunda, terceira lactação. Ou seja, são animais que vão dar, por ano, cada vaca, em torno de 3.500 a 4.000 litros de leite, vaca ano, tá? É uma produção bastante interessante. Quer dizer, por que bastante interessante? Porque eu tentar comparar aqui, por exemplo, com confinamento, uma vaca vai dar ali, muito boa, dá ali 10.000 litros de leite. E você está conseguindo com uma vaca dessa 40%, 35%, numa condição totalmente, né? E os custos, né, professor? É outro modelo, né? É outro modelo e outra coisa. E ainda tem a questão do trabalho, da enfermidade, que é muito importante a E a gente reprodução. salientar. Exatamente, e a reposição. É muito importante salientar que esse cruzamento e essa F1 com esse Cindy, que é um zebu extraordinário, aqui para o semiárido, sobretudo, a questão de casco, a questão de controle de hemácia, a questão de ter reprodução, a questão da reprodução. Então,
essas são as vantagens que a gente traz para o nosso produtor e a gente não vai jamais, pelo compromisso e pelo comprometimento que a gente tem com o nosso telespectador, trazer coisas que não são aplicáveis. É por isso que a gente trouxe o Rodrigo com essa vasta experiência para mostrar para vocês que estão aí do outro lado que é possível pecuária no Nordeste, sim, mas escolhendo desde o capim até o animal. E o Singé, eu atesto, vejo, acompanho e sei do potencial do Singé. Pronto. Então, assim, o segredo, eu diria, nessa combinação, como você falou, sempre vai ser. Tem que sempre ressaltar, porque às vezes se fala, o óbvio tem que ser dito, né? E essa questão de que, dentro dessa lógica de falar do óbvio, o capim tem que ser aquele que se dá na sua condição. Porque senão você vai ter que mudar a propriedade para ter aquele capim. Claro, pode ser? Pode. Se você tiver condição, se for viável, fizer uma análise econômica dentro do planejamento e ver que aquilo é viável, tranquilo, tá? Pode fazer. Mas normalmente a viabilidade econômica ela diz assim, ó, você olhe para o investimento que você tem que fazer e olhe a resposta produtiva. Porque se você for para adotar, que a gente estava falando antes, adotar algo em que você vai gastar mais do que o que vai apurar, você não vai fazer isso. Então você vai sempre estar na linha de que vou botar para tirar mais alguma coisa e não botar e tirar menos do que Então essa é a lógica. Aí para isso a gente tem que respeitar aquilo. Capim é aquele que produz bem dentro de uma lógica econômica na sua propriedade. A vaca do mesmo jeito. Não é a que produz mais, produz menos, não é aquela que dá lucro. Então o segredo é esse, é a vaca que dá lucro. Sempre eu converso com um grande professor que me forjou, que é o doutor Alcimário, que está lá na Fazenda Promissão nos acompanhando. Ele sempre fala, meu filho, deu lucro, está no caminho certo. Então é isso que a gente tenta trazer, professor Rodrigo, para o nosso telespectador. Deu lucro, tá certo. Se eu tiver uma vaca bonita, pintada, que eu levo para Expocrato, para bater foto, e ela dá o resultado para bater foto, beleza. Então é isso que a gente tem que trazer e é isso que a gente tem que preconizar, né, nas atividades econômicas, que a pecuária é uma atividade econômica e a gente quer ter sucesso econômico. Então, assim, e outra, né, dentro da pecuária, trazer o SINDI para o centro. Eu queria que você falasse um pouco, Rodrigo. Eu sou entusiasta, meu público já sabe, então eu sou suspeito. O que é que você tem visto da evolução do SINDI? O que é que você tem visto? O que é que o SINDI pode alavancar? O que é que o SINDI pode ser usado de ferramenta? Porque a gente sabe que todos os EBUs são as ferramentas que a gente tem que trabalhar na pecuária. E eu sou defensor, né? Eu sempre falo que a conversão vaca que entra na estação de monta por quilo de bezerro que sai da estação de monta, trabalhando só o animal solto, só o animal de corte, a SINDI é insuperável. Pelo menos na nossa experiência. Se você colocar uma vaca de 380 de média de quilo, desmamando bezerro de 200 quilos, já vai estar acima de 50% do peso dela. Já está no ponto bom de se trabalhar. Então, assim, eu quero saber da sua experiência, que eu sei também que você é um entusiasta da raça SINDI. O que é que o SINDI pode contribuir mais? O que é que foi essa evolução do SINDI? Como foi que o SINDI chegou? Da onde o SINDI veio? Eu quero que você traga para essa mesa, o centro da discussão, o SINDI. Pronto. A gente sempre costuma falar de como foi que a gente chegou a pensar no SINDI. Até o pessoal às vezes pensa que foi porque a gente foi na Carnaúba, naquele ano que a gente foi. Eu não sei se você vai lembrar, mas a gente foi para olhar cabra e ovelha, né? Foi Mas lá. a gente deu Pelo Greco, né? Cabra e a ovelha. Foi. gente foi para o Cabo Gi, O Alexandre. fomos pelo Greco, pelo Foi, pelo Greco, foi. Aonde a gente viu aquele zebu vermelho no meio do nada, chupando pedra, como se diz a gente no matutês. Era uma coisa que que até assim, a gente tinha ido com o olho para olhar cabra e ovelha, né? E aí, no final já da visita, né? E tá até aqui a imagem da cabra. No final da visita, né? O seu Manelito pegou e disse: olha, pera aqui, olha aqui, ó. Esse gado aqui, eu me lembro muito, a gente subindo no ônibus dele falando: isso aqui vai ser ainda o gado do futuro. Eu nem olhei direito, porque na realidade o olho era para cabra, né? No tempo, a gente estava muito focado em pequenos ruminantes. Então, assim. Mas quando a gente foi passando, depois a gente foi trabalhar com leite, trabalhando com girolando, trabalhando com outras raças, que tem, claro, o seu mercado, tem o seu sistema de produção, a gente sempre teve o foco muito no semiárido. Dentro dessa lógica do semiárido, quando a gente foi ver essa questão ligada aí ao tipo de animal, e a gente começou a fazer as contas, a gente chegou no SINDI pelas contas, porque
eu não tinha botado, eu não nasci pecuarista, eu não nasci filho de produtor, eu não tinha vaca, né? E aí a ideia era de pegar e fazer justamente o quê? A expectativa de ter um animal que fosse mais lucrativo. Dentro dessa lógica, quando nós começamos a fazer essa avaliação que eu falo calculando, qual seria o tipo de animal que desse mais lucro, como era esse animal, qual era o peso, quanto de leite ele teria que dar, qual era o bezerro, o peso do bezerro em relação ao peso dela, a gente chegou naturalmente no sim, ou seja, era uma vaca que era menor do que a média das outras raças, que em função dessa característica possibilitava botar mais vacas por hectare, ou seja, aumentaria a lotação. Porém, como ela tem rusticidade e tinha melhor reprodução, ela não perderia nesse esquisito ligado à quantidade de bezerro, e como era boa de leite, possibilitava eu ter um bezerro mais pesado ao de irmã. E no final, quando você somasse quilo de bezerro por hectare ano, ela produziria igual ou mais do que as outras alternativas. Então, a conta do Cine foi essa. Quando você faz a conta de quilo de bezerro de irmamado por hectare ano, era essa a forma que a gente fala. O jargão é o gado vermelho que deixa a tua propriedade no azul. Então, isso é que a gente traz com muita propriedade, muita tranquilidade para o nosso telespectador, que é a realidade. A gente não adianta a gente sonhar mais do que dorme, como diz o doutor Alcimar. Não adianta. A gente adianta trazer forragem que se adapta às suas condições, se é sequeiro, se é irrigado, enfim, e animais que se adaptem à sua região, ao seu solo. E a gente tem um solo aqui muito pedregoso, sabe aí dos tabuleiros da vida, ondulado. Então, isso é um desafio. E o SIND se encaixa. Doutor Rodrigo, como é a aceitação? O que é que eu falo em relação à experiência que a gente tem dos nossos clientes? Que SIND só tem porta de entrada. Que quem entra no SIND nunca mais sai, se apaixona pela raça, é uma raça mais dócil de se mexer. Se tiver manejo, você passa a mão no seu gado, independente de colocar em cabresto ou não. É um gado extremamente dócil, é um gado que fácil condução, é um gado bom e resistente às enfermidades, a helmínticos, a verminose, certo? Então, assim, é um gado que, e nas suas andanças, nos relatos de amigos, de clientes, é a aceitação do síndico, Gregório. Eu diria que ele veio, né? Se vê muito dentro das exposições, especialmente dentro lá de Uberaba, se vê nas propagandas, né? É costumeiro falar que o Cindy é o zebu que mais cresce no Brasil e não é uma coisa de um ano, dois. Ele vem uma década, né, tendo essa condição de ser o animal, a raça que mais cresce. De maneira geral, a pessoa, quando entra na raça, entendendo qual é o potencial dela, dificilmente sai. É verdade que às vezes acontece a pessoa entrar por empolgação, entrar esperando coisas que não eram características da raça, que às vezes pode se decepcionar como qualquer outro tipo de negócio. Outra, o SIND, ele não vai operar milagre. Não, sim, sim. É uma ferramenta útil, é uma ferramenta promissora e é uma ferramenta que a gente tem que olhar com os bons olhos, sobretudo na pecuária do semiárido. Sobretudo. Até nesse quesito, né, a gente sempre fala, pô, o animal é rústico, aquela coisa. Muitas vezes foi feita propaganda falando que, por exemplo, era um animal que você não precisava dar nada, que escapava, que produzia. Não é verdade. Não é essa lógica também. Você tem que dar uma condição. Tem que ter para produzir. Claro, para escapar vai ser certeza isso é uma verdade. É mais fácil de escapar, mas produzir é outra coisa, tá? E quando fala, tem que diferenciar escapar de produzir. Então isso já foi, eu acredito que ultrapassado essa etapa de falar que o SIND é aquele animal que não vai ser criado sem precisar dar nada. Não é isso, né? Tão desafiado no semiárido, que assim, eu tenho amigos lá em Dom Eliseu, Kennedy, né, que tem um projeto, Rodrigo, de 10 mil SIND. Aí todo mundo, os pecuaristas, os neloristas, você é doido e tal. Ele não, comprou a briga, foi nos criatórios, comprou uma carrada de touro, está fazendo. Hoje ele tem mais de 5 mil SIND, depois de 3 quartos, 5 oitavos. Ou seja, está trabalhando uma absorção e sabendo, porque ele trabalha com confinamento. Hoje a família dele, o seu Edinho, lá em do Eliseu, tem confinamento de 5 mil boi. Aí o que acontece? Os cruzamentos industriais, pouco rebanho, as 200 SIND que ele tem, PO, vamos dizer assim, cara limpa mais PO, com cimental, com charolês, com aberdiangos,
que a gente vai até fazer uma reportagem lá e tal, vai conversar com o Edinho quando a gente for lá no Pará, para ver a diferença. As vacas de 400 quilos, 380, 400 quilos, desmamando bezerro, aberdianos de 300 quilos de média, Rodrigo Gregório. Aí que mágica é essa? Se uma Nelore de 550, 600 quilos não aparta bezerro de 280. E assim, por quê? Porque quem trabalha com cria especificamente tem que ter essa matemática. E por que que a Cindy é menor e produz um bezerro mais pesado? Por conta do leite. Quem trabalha com cria tem que saber que o maternal é fundamental. Eu sei que é outra realidade, tem clips, né, que é o clip feeding, que é a alimentação específica para aquele bezerro ganhar mais peso, mas tem a questão do leite. O leite é primordial. Para ter bezerro pesado, obviamente tem que ter leite. E nesse quesito é onde entra, né? E talvez agora que você falou esse ponto da cria, aquilo que hoje, na minha avaliação, a gente está num momento de entendimento. Porque, assim, quem trabalha com cria vai compreender muito facilmente isso que a gente está falando. Ele sabe dessa conta e ele vai atentar para isso. Agora, aquelas pessoas que normalmente trabalham nas outras fases, na fase de recria, engorda, terminação, que não tem esse contato com a vaca especificamente, ele muitas vezes ele vai querer aquele animal de um porte que para aquele sistema ele é já interessante, né? Ou seja, é adequado. Porém, quando você fala da fase de cria, ele pode não ser tão adequado, tá? Então, assim, a gente está numa fase, e resumindo nesse quesito aí, seria o quê? A fazenda de cria, ela vai precisar conversar com as fazendas de recria e engorda e entrar num acordo entre esses dois, porque o que a fazenda de recria e engorda está pedindo, muitas vezes, para a cria não é a melhor alternativa econômica, né? Agora, pensando na fazenda de cria, o sim via essa alternativa, ou seja, eu tenho uma vaca que pode até ser de um peso abaixo daquele tradicional para aquele tipo de atividade. Porém, em função dessas características, como você falou, especialmente essa da rusticidade e da capacidade de dar o leite, usando uma segunda raça para fazer um F1, que é a lógica mundial de usar o vigor híbrido, usar a heterose para aumentar a produtividade, pode vir dar o casamento que vai ser a melhor alternativa da. É muito bom. Eu sei que a gente tem muitos técnicos assistindo, tem muitos estudantes, mas é muito bom a gente esclarecer o que é heterose. O que é Não. heterose? Tá. A heterose, ela é uma característica em que o animal, produto do cruzamento de duas raças ou dois grupos genéticos distantes, apresenta um vigor, eu diria, uma condição de produção e de adaptação àquele ambiente maior do que, por exemplo, uma das raças, aquela raça mais produtiva, né? Vou pegar assim. Um exemplo clássico, se a gente for pegar, é a mula, né? O burro, né? Que é o cruzamento de um cavalo que normalmente é um animal menos rústico com o jumento que seria um animal mais rústico. E você tem um animal que ele tem uma média superior à média dos dois parentes. Com Né? certeza. Então, o vigor híbrido seria essa característica que a gente conhece muito, por exemplo, no burro. No caso das vacas, a gente usa a mesma coisa, ou seja, cruza duas raças bem distantes, uma normalmente europeia e outra, pensando no leite, uma zebuína, né? Para que você pegue produtividade, maior produção de uma raça menos rústica, junto com uma mais rústica, e você consiga um animal que tenha produtividade e rusticidade. Tá? Então, essa que seria uma lógica. E esse fator a gente sempre traz com muito esmero para nosso telespectador, porque eu sempre falo, a gente traz entretenimento e também traz técnica. Esse é o compromisso que a gente tem, Gregório. Esse é o compromisso que a gente tem e a gente traz um cara com essa qualidade, com essa capacidade, com essa experiência do professor Rodrigo Gregório. É muito bom a gente escutar de quem não só passou na academia, como vivencia, presta serviço, está no dia a dia no campo, ali na pecuária, ali na ponta, ali dentro dos currais, ali investigando, fazendo todo o trâmite e acompanhando a pecuária como ela é. Pronto. É assim, eu acho que a oportunidade da gente, quando estuda e vai para o campo, é a base de qualquer profissão, né? Então, ter o conhecimento prático e ter também aquele conhecimento teórico, né? Rapaz, a gente já falou de escolha da forragem, falamos da pecuária, sobretudo, agora a parte econômica, doutor Rodrigo, dessa questão, dessa parte, o que que você tem a nos
vamos dizer, contemplar, a nos indicar como é o planejamento, enfim, dentro de uma propriedade rural, dentro do agronegócio. Pronto, esse é um ponto, é uma área interessante, porque normalmente quem mexe com pecuária, a gente sempre costuma dizer que mexe porque gosta. Eu acho que dificilmente você vai encontrar uma pessoa que mexe com vaca, carneiro e tal, que não gosta daquilo. O primeiro ponto vem o tal do gosto. Por isso que a gente fala que o gosto vem muitas vezes à frente. A pessoa decide criar vaca porque gosta, tá? Claro, nós falando da parte econômica, é fundamental que você procure sempre se cercar de pessoas que possam lhe dar ali um apoio nesse quesito de identificar, planejar, pôr número naquele seu gosto. É um desafio grande, que a gente fala que é você, muitas vezes, tentar viabilizar um sonho, viabilizar economicamente ali um gosto, mas é isso que a gente tem que ter em mente, ou seja, precisa de ter um apoio dentro do planejamento, ou de alguém que tem experiência com o negócio, para que você possa ter mais segurança de que aquilo que você está pensando para aquela produção, ela tem um lastro que lhe vai trazer ganhos. Do contrário, se fica só na questão do gosto, da aparência, é uma coisa que vai estar sempre demandando recurso de outra fonte, para então... Vira hobby. Aí vira hobby. Ele deixa de ser um negócio e deixa de ser aquilo que poderia e que tem o potencial, que é trazer ganho e, através do ganho, se tornar sustentável. Então, para ser sustentável uma atividade, e eu falo, desde pequeno a gente escuta muito falar disso, de propriedade de ser até um dreno de renda da família, ela passar a ser, na realidade, uma fonte. E para ela ser uma fonte, precisa ter um planejamento bem executado, fundamentado, claro, com técnica da parte de produção e da parte também de gestão. E isso é o que a gente pode deixar a mensagem, procurar também pessoas ligadas a isso, não só a parte produtiva propriamente dita, sabe? Eu digo até, professor Gregório, que é fundamental esse planejamento, porque assim, sem a estrutura monetária, financeira amarrada, vira hobby. Vira hobby. E a gente não quer que nossos produtores, nossos telespectadores trabalhem pagando. A gente quer que a atividade seja sustentável. E é isso o conselho do professor e amigo Dr. Rodrigo Gregório. Chegamos ao quadro Pergunte ao Técnico. É quando você, telespectador, produtor rural, manda sua pergunta para o @Virton Costa, apresentador oficial do programa Princesa Rural. E a pergunta de hoje é do produtor seu Zé Bento. Vamos lá ao Pergunte ao Técnico. Respondendo aqui a pergunta do seu Zé Bento, que ele mandou aqui para o programa, como escolher a planta forrageira adequada para a produção pecuária, eu diria para ele que a primeira coisa que a gente sempre tem que procurar saber a planta já foi testada na região. Essa planta, ela tem já como parte da sua avaliação, ou seja, do teste, dizendo que ela se adequa à condição do ambiente daquele local, daquela fazenda ou daquela região. E segundo ponto é o tipo de solo. A gente sempre fala que a planta, ela deve se adequar primeiro ao clima, ou seja, aguentar o nosso clima, e segundo, ela se adaptar à condição de solo. Uma vez ele dizendo que tem essa aquela ou duas, três opções candidatas, ele vai poder escolher entre aquelas candidatas a que melhor se ajusta para o uso que ele vai fazer. É para ovino, é para bovino, ou seja, é para fazer feno. Então a combinação final é essa. Ela se adapta à condição ambiental, se adapta ao solo e se presta para o animal que eu estou querendo então utilizar. Rapaz, quando a gente está conversando e a gente é apaixonado pelo que a gente faz e, sobretudo, acredita numa pecuária, no semiárido, sabe que é possível e está com o lado de um amigo, de um irmão, de um professor que a gente vive. Rapaz, vocês não têm ideia de como eu aperreio esse meu amigo aqui. De vez em quando eu mando o WhatsApp, Rodrigo, eu estou com uma dúvida disso, o que é que eu faço para isso? A gente sempre está trocando ideia, sempre está crescendo juntos. Eu quero mais uma vez agradecer você ter saído lá do Limoeiro, nos atendido. E eu queria que você deixasse a sua mensagem, o que é possível fazer. Dê uma mensagem para aqueles, sobretudo aqueles estudantes de veterinária, de agronomia, que não desistam, acreditem, saiba que nosso agro é potente e é a solução. A gente acredita no nosso agro. Quero que você dê as suas considerações finais e, mais uma vez, meu amigo, muito obrigado. Pronto, eu vou começar já pegando esse mote aí final, falando sobre a questão da área, né? Quando eu fui fazer aqui o vestibular para agronomia, aqui em 95, eu não encontrei uma pessoa que dissesse que era uma área interessante, e porque falava, é trabalhar na roça, é produção,
Tal, só que aquela coisa do gosto que você falou. Por gostar, eu digo, rapaz, vai fazer o que gosta. Porque dizem também que você fazendo o que gosta, normalmente você vai conseguir, né, se desempenhar bem. E desempenhando bem, você vai se inserir na vida. Não vou falar só de trabalho, mas na vida como um todo. Então, para quem gosta, para quem enxerga na atividade agropecuária uma atividade interessante, né, que sonha com aquilo, eu diria que, claro, sonhe, mas tente realizar, porque só sonho também, como seu pai sempre costuma falar, não resolve. A gente tem que conseguir pôr em prática aquilo. Então, assim, para mim, eu diria que é uma satisfação, né? Como falou desde o começo aqui, vim retornar aqui. A nossa parceria vem de muito tempo. Eu era, no tempo da faculdade, bolsista na entomologia. Se não fosse, muitas vezes, o convívio com o Vitor, eu hoje estaria trabalhando com inseto. E a gente dizer que hoje a gente está na pecuária graças também às nossas conversas. Estamos aqui à disposição para qualquer oportunidade, ajudar o que puder. Eu que agradeço. Nós ficamos por aqui. Professor Gregório, faltou tempo para a gente conversar da viagem sua, dos estágios lá com o doutor Alcimar na Fazenda Promissão. Enfim, a história é muito grande e a gente agradece de coração. Vocês fiquem por aí. No próximo domingo estaremos de volta. Eu aqui, à frente do Princesa Rural, e vocês aí. Espera de bons convidados como esse professor amigo que a gente trouxe hoje. Fiquem todos com Deus e até a próxima oportunidade.